o propósito de Deus na vida do fiel. Hoje o subtítulo: lidere com excelência. Lidere com excelência é o tema de hoje. Muito bem, hoje nosso estudo tem como foco nossa excelência no serviço para a glória de Deus. Nossa mensagem traz à tona uma importante missão para todos os cristãos. Que missão é essa? Liderar com excelência. Quando falamos de liderança, irmãos, geralmente temos a visão de que o líder é o pastor, pronto. Então é ele que deve fazer o trabalho dele com excelência. Mas não esqueçamos que nós somos líderes aonde quer que Deus nos colocou. Somos líderes em nossa casa, em nossa família. Você que é pai, que é mãe, é líder no seu lar. Você que é avó, é avô, é líder no seu lar. Você que trabalha em uma empresa e talvez tenha algumas pessoas submissas a você, você é líder naquele lugar e você tem que liderar com excelência. Essa é a lição que nós teremos hoje aqui da parte de Deus, espelhando então a vida de José. Então, quando falamos de liderar, tem a ver com a nossa responsabilidade de influenciar. Hoje, o que nós mais ouvimos falar, nas redes sociais, são sobre influenciadores. Quantos influenciadores nós temos por aí? Mas será que eles estão influenciando para algo positivo, para algo bom? Na grande maioria, não. Então, influenciar é levar as pessoas a fazer coisas boas, coisas que verdadeiramente glorifiquem o nome do Senhor. Então, nós somos responsáveis por influenciar na vida das pessoas que nos cercam, e a excelência está relacionada com o modo como você se esforça para cumprir essa missão, dando o melhor de si. Somos servos de Deus, do Deus Altíssimo, e tudo o que fazemos deve ser para Ele, para a sua honra e para a sua glória. Sendo assim, vejamos essa noite como liderar com excelência, observando alguns princípios de excelência extraídos da vida de José. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, vamos ler do 33 ao 36. Gênesis 41, Gênesis 41, do verso 33 ao 36, diz assim então a palavra de Deus: Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento das cidades e guardá-los em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho então agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e de todo o meu povo. Todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você.
E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Louvado seja Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, e aqui, Senhor, reunido em Tua presença, em Tua casa, Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E quando, ó Pai, temos nossas vidas debaixo da Tua graça, do Teu favor, o Senhor nos dá o grande privilégio de nos tornarmos líderes, de nos tornarmos pessoas influenciadoras, e que esta graça, esse favor concedido pelo Senhor, seja, ó Pai, abraçado por cada um aqui presente, também por aqueles que ouvirão desta mensagem, para que assim, ó Pai, possamos influenciar esta terra, a Tua presença, para que ela se volte ao Senhor em arrependimento e fé, e tenham, ó Pai, suas vidas salvas e resgatadas do lamaçal de pecado que vivem. Assim eu Te louvo, Te agradeço e peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, diante dessa leitura, nos faz lembrar de todo o processo que José passou até chegar a esse momento. Não foi um processo fácil, nem muito menos rápido. Lembremos que José esteve na sala de espera de Deus. Esse processo, para que José chegasse até diante de Faraó e recebesse dele esse privilégio de governar o Egito, se passaram aí 17 anos vivendo na casa dele com seus irmãos, mais 10 anos ele sendo mordomo de Potifar, já dá 27 anos, mais 3 anos na prisão, completando então 30 anos. José precisou passar por isso para quê? Para amadurecer, para tornar-se um homem forte, um homem de confiança. E sabe, irmãos, muitas vezes, para a gente se tornar um líder, precisamos passar por batalhas, precisamos enfrentar lutas, porque como é que nós vamos liderar um grupo, ou apontar o caminho, se nós mesmos não sabemos a que caminho estamos andando? Então é necessário termos convicção, e isso que José precisou passar por todo esse processo, para assim engrossar o cangote, como é dito, em alguns contextos, para que ele pudesse ter o punho firme, ter consciência da grande responsabilidade que seria colocado em suas mãos. E eu fico muito admirado, irmãos, lendo a história de José e vendo quanto Deus trabalhou na vida dele, quantas batalhas ele enfrentou, mas sabendo que lá na frente Deus estava preparando um bom lugar para ele. E essa perspectiva que nós devemos ter da vida. São grandes as lutas que nós enfrentamos, mas Deus sempre quer colocar o seu servo num lugar melhor. E esse lugar melhor que Deus está preparando para mim e para ti também, assim como preparou para José. Então não desista de lutar, seja como José, lidere com excelência. Não importa onde você foi colocado, mas exerça seu papel de influenciador, o seu papel de líder, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja um líder excelente. Então a pergunta que não quer calar: pastor, como eu posso me tornar um líder excelente? Então vamos olhar para a vida de José e extrair algumas lições de liderança. A primeira delas é esta: para liderar com excelência, você precisa de responsabilidade. E quando falamos de responsabilidade, devemos entender que a responsabilidade deve ser assumida. Irmãos, quando eu perdi meu pai com 9 anos de idade, já falei isso várias vezes para vocês, mas isso é um marco na minha vida, porque a partir dali começou um novo processo na minha vida de amadurecimento. E naquele instante que
eu vi meu pai naquele estado, né, morto em um caixão, automaticamente eu vi que eu não podia fazer mais nada por ele. Eu entendi que a minha responsabilidade agora era cuidar da minha família, pois eu era um homem e tinha que assumir a liderança no meu lar. Eu tenho um irmão mais velho, ele é mais velho que eu, 18 anos, e mesmo assim eu entendia que ele, não são 18 anos, são 10 anos, eu entendia que ele era agora o meu pai e eu deveria auxiliá-lo. Quando ele não estivesse presente, eu assumi o lugar dele, e assim a gente foi levando a vida, e desde os 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar na minha casa, procurar serviço, procurar alguma coisa para trazer renda para minha casa. Talvez isso me impediu de estudar mais, de ter uma formação acadêmica. Eu sou formado em teologia, mas eu poderia ter me formado em outras áreas da vida que me serviriam também hoje, mas tudo Deus tem um plano, isso é certo, e eu entendo que o melhor que tinha para a minha vida foi o que Deus me deu e o caminho que Ele me conduziu. Mas desde aquela época eu aprendi a ser responsável, a ter responsabilidade com as minhas tarefas e em sustentar a minha casa, a minha família. Eu sou responsável, eu sou a pessoa que Deus colocou como líder do lar para fazer isto. E essa responsabilidade a gente precisa assumir desde cedo, aprender, e às vezes a gente tem algumas lições que são dadas no nosso lar, mesmo quando criança. Meu filho, vai jogar o lixo fora. Não precisa repetir várias e várias vezes, é a minha responsabilidade. Não precisa meu pai estar mandando, não precisa minha mãe estar mandando. Já é hora, eu sei que hora o lixo passa, eu vou lá pegar sem ninguém gritar no meu ouvido. Mas tem gente que tem dificuldade de assumir responsabilidade, prefere alguém gritando no ouvido para fazer as coisas. E aí a gente pode estender isso a pessoas que passam da fase de aprender responsabilidade da infância e vão para a fase adulta irresponsáveis. Não conseguem liderar nada, não conseguem fazer nada, as pessoas têm que estar mandando, porque senão ele não tem impulso, não tem liderança para fazer as coisas, se não tiver ninguém ali cutucando ele para fazê-lo. Então é importante desenvolver este senso de responsabilidade. Então, para entender essa ideia, veja só o que diz Gênesis 41:16. Gênesis 41:16. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Quando José foi convidado a ouvir o sonho de Faraó e decifrá-lo para Faraó, foi dito que ele tinha essa condição. E ele reconheceu: olha, essa condição, ela é divina, não cabe a mim, mas eu rogarei a Deus e Ele responderá. Então ele sabia da responsabilidade dele agora, e essa responsabilidade estava debaixo do senhorio de Deus. Então o grande líder, aquele que realmente exerce um bom trabalho, aquele que faz o seu trabalho com excelência, é aquele que reconhece a sua posição debaixo de Deus, sabe que tudo que nós fazemos é de acordo com a vontade do Senhor. Pedir sempre direção a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Por onde eu devo ir? Quem eu devo clamar? E Deus certamente te guiará. Então, tire as mãos do que só Deus pode fazer. Tire as mãos do que só Deus pode fazer. Isso tem a ver com a dependência. Nós dependemos de Deus. Eu tenho a minha responsabilidade, mas há coisas que eu não consigo fazer. Eu queria mudar a cabeça de vocês tudinho. Eu queria falar uma coisa para vocês e deixar vocês tudo do jeito que eu quero, mas não é assim que funciona. Isso não cabe a mim. É Deus que tem o poder de nos moldar e nos transformar.
mas eu entendo que se eu estiver debaixo da dependência de Deus, em obediência ao Senhor, e colocar as minhas mãos naquilo que só eu posso fazer, eu vou conseguir influenciar na vida de outras pessoas. Porque o bom líder, o bom pastor, é aquele que vai à frente das ovelhas, não é aquele que só aponta, olha por ali, vai ali, o caminho é aquele, segue, esse aí é o caminho. Não, vem comigo, pega na minha mão, vamos juntos. E assim Deus tem nos ensinado através da sua palavra, através do testemunho de muitos. Então o bom líder é aquele que vai à frente, aquele que assume a sua responsabilidade, aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, segue adiante, fazendo então com excelência o seu trabalho. A excelência então, ela começa assim: eu não sei tudo, mas agora eu vou trabalhar para fazer o meu melhor em tudo. Certamente você já foi colocado diante de uma situação que você nunca tinha feito. Rapaz, o pastor me chamou para dirigir o culto, eu nunca fiz isso. E agora, como é que vai ser? O cara já fica nervoso, as pernas já tremem antes de sair de casa, mas eu tenho que encarar. E aí o que é que eu vou fazer para cumprir essa missão? Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me preparar, vou fazer o meu esboço, eu vou tomar tudo aquilo que estiver em minhas mãos para fazer, eu vou fazer. E aí o restante é Deus quem vai trabalhar através de mim. Lembro a primeira vez que eu preguei, eu era bem mais magro do que eu sou, né? Pelo menos aí uns 20 quilos a menos. E aí eu lembro que magrinho, rapaz, atrás do púlpito, o joelho batia um no outro assim, eu chego e falei, tim, tim, tim. De tanta nervosismo, de tanta ansiedade de estar naquela posição, naquele lugar. Mas eu lembro que eu fui muito firme no que eu estava falando, da forma como eu estava dirigindo ali a congregação em adoração. E quando terminou e eu sentei, um irmão bateu no meu ombro e disse, parabéns, irmão, foi muito bem o senhor. Eu disse, meu irmão, só Deus sabe como é que eu estava ali, em tempo de quebrar o joelho, de bater um no outro, de medo, de ansiedade, mas isso não transpareceu. Ele disse, rapaz, você estava muito seguro, eu olhando ali, parece que você dominava aquele lugar. Então, Deus, Ele nos capacita, irmãos, como diz uma frase muito conhecida, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita todo aquele que Ele chama. Então, se Deus está te chamando para fazer um trabalho, um serviço, uma obra, se empenha, se esforça, estuda, te capacita, e certamente Deus vai te usar grandemente na obra dele. José foi assim desde o início. A gente pode ver isso, por exemplo, José mostrou responsabilidade na casa de Potifar, e por isso assumiu o lugar de mordomo e fez o seu trabalho com excelência. Veja só o que diz lá em Gênesis 39, 3 e 4. Gênesis 39, 3 e 4. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Meus irmãos, isso é muita confiança. Um rapaz de 17 anos foi comprado como escravo, colocado na casa para servir, provavelmente nos primeiros dias era para lavar banheiro ou cuidar de algum animal de Potifar, mas ele viu que ele se empenhava naquilo que fazia. Ele não fazia de qualquer jeito, ele não ficava se escorando, ele não ficava se escondendo do trabalho. Antes, ele se dispunha, era alguém que fazia com muita dedicação, e essa dedicação foi reconhecida, e uma vez que vista por Potifar, ele coloca em uma posição melhor, mais elevada, e certamente um trabalho bem mais leve do que ele estava fazendo anteriormente. Em segundo lugar, na prisão, nós vemos também essa mesma cena. Na prisão, a sua responsabilidade
o levou a auxiliar o carcereiro. Veja lá em Gênesis 39, 23. 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. No verso anterior, no 22, diz: este confiou às mãos de José. Este quem? O carcereiro. Confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Isso é excelência. Ele fazia tudo com dedicação, com excelência. Rapaz, foi muito injusto, fui lançado nessa prisão, fazendo tudo certo, e agora? Olha, Deus não quer saber da tua reclamação. Às vezes a gente reclama demais. Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está te usando de uma forma para preparar os teus ombros, as tuas pernas, os teus joelhos, para subir os degraus da vida. E para que nós tenhamos força para subir cada degrau, é necessário então muito esforço e dedicação. Trabalho, e o Senhor nos auxiliará neste crescimento e nessa edificação. Agora trabalhe com responsabilidade e dedicação. E por fim, a sua responsabilidade o conduziu ao governo do Egito. No capítulo 41, do 37 ao 42, nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente, por favor. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Até aqui já é suficiente. Faraó, depois que escuta a colocação de José sobre o sonho, que eles teriam 7 anos de grande bonança, ia produzir muita terra, muitos frutos, muitos cereais, muitas sementes, e depois viria 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E a orientação de Deus que veio da parte de José foi que o Senhor construa celeiros, guarde esses produtos, a 5ª parte da colheita o Senhor guarda todos os anos, desses 7 anos, para que quando chegar a escassez, o Senhor tenha com que se alimentar e alimentar toda a sua nação. E aí ele disse: o Senhor então escolha alguém de confiança para estar responsável de organizar isso. Faraó olhou ao seu redor, e é interessante que ele não viu ninguém que pudesse assumir esta posição. E quem foi que ele viu que tinha essa condição? José, um prisioneiro. Esse homem saiu do cargo de escravo para mordomo, ele saiu de um cargo ou uma situação de prisioneiro para então um cargo de governador. Que maravilhoso, irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele trabalha na nossa vida. Nada que você esteja passando hoje pode te limitar ou te colocar numa situação de você dizer: Deus esqueceu de mim, eu estou abandonado. Não, Deus está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus trabalha, e o trabalho de Deus é te colocar num lugar melhor, e esse lugar, meu irmão, está te aguardando, está sendo preparado, e você também está sendo preparado para assumir esse lugar. Então José reconheceu isso. Enquanto Deus o preparava, José trabalhava, e José trabalhava com responsabilidade, fazendo o que lhe davam a mão para fazer, mas ele não fazia de qualquer jeito, ele dava o seu melhor, ele fazia com excelência. E esse sentido de responsabilidade que José tinha foi colocado então diante de nós através dos textos bíblicos, e que nos serve então para a nossa meditação.
Sendo assim, aprendemos com José que não importa onde formos colocados para servir, o importante é fazermos o nosso trabalho com responsabilidade e Deus nos honrará. Quando, irmãos, exercermos o nosso trabalho com empenho, com dedicação, com responsabilidade, é Deus que nos honrará. A honra virá de Deus e Deus usará os homens para nos honrar. Assim como ele foi honrado na casa de Potifar, assim como ele foi honrado diante de Faraó e diante de toda a nação daquela época. Colossenses, capítulo 3, verso 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o teu coração, como para o Senhor, e não para homens. Se José, diante da casa de Potifar, ficasse olhando para o passado dele e dissesse: eu, escravo? Ora, eu era o filho do papai, o papai me amava, o papai me deu uma roupa que ninguém tinha, uma túnica linda, e como é que pode isso? Eu ser escravo? Vou nada, vou trabalhar não, vou enrolar aqui esse homem, vou fazer de qualquer jeito, vou dizer que eu estou trabalhando, fazer de qualquer jeito. Será que ele tinha alcançado o lugar que ele chegou? Certamente não. Então veja que todo o processo tem um propósito. Nós muitas vezes, irmãos, queremos chegar naquele lugar, mas nós não queremos seguir o processo. O propósito de Deus é nos colocar naquele lugar, mas nós queremos chegar logo, não queremos passar pelo processo. O processo muitas vezes é dolorido, é custoso, requer esforço e dedicação, mas vale a pena, muito e muito. Uma vitória, irmão, sem luta não tem graça. Uma vitória, já pensou, o jogador chega no campo, aí quando chega lá o time adversário não veio, aí dá WO, vocês são campeão, o outro time não veio, não tem graça. O que é legal é a disputa, é você conquistar a vitória. Isso é que traz alegria, prazer, satisfação para a nossa vida. Então o processo de Deus vai te ajudar a valorizar a tua vitória, porque se nós tivermos tudo em nossas mãos, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, nós não valorizamos, não reconhecemos. Então é muito bom alcançar a vitória por meio do trabalho, do esforço, da responsabilidade e da dedicação que fazemos para o Senhor. E o texto aqui de Colossenses abre os nossos olhos, como foi aberto os olhos de José, em fazer tudo que vier às nossas mãos para fazer, faça de todo o coração, faça com alegria, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Ele não olhou para Potifar e pensou: ele é o meu Senhor, eu sou escravo dele. Ele não olhou assim. Ele olhou para Potifar e ele via, sabe quem? Deus. Eu vou servir a ele como se eu estivesse servindo ao meu Deus. E fazendo isso, ele foi reconhecido e valorizado. Assim, Deus quer que nós nos empenhemos em nosso trabalho. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aí sobre a liderança: para liderar com excelência, você precisa de integridade. Aí lá no capítulo 39, verso 11 e 12, Gênesis 39, versículo 11 e 12. Então ela pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. É interessante, irmãos, nós falamos sobre isso em uma outra mensagem anterior, sobre a tentação, e a integridade fala muito sobre nossas convicções. Então, quando falamos de integridade, nós trazemos a ideia de convicções. O que é que, para alcançar o patamar que nós desejamos e almejamos para a vida,
o que nós estamos dispostos a fazer. Há um ditado popular que diz: todo mundo tem seu preço. Então isso aí não deveria valer para nós. Nós não devemos nos vender por qualquer preço que seja, até porque nós já fomos comprados pelo alto preço, o sangue de Cristo. E o diabo é sujo, irmãos. O diabo ele vai nos tentar e nos colocar em situações que a gente precisa provar que somos íntegros, pessoas realmente que têm um compromisso, uma responsabilidade de andar com o Senhor e mostrar para os homens que nós fazemos parte da família de Deus. Todas as vezes que José se viu diante dos seus senhores, estes homens viram o Senhor na vida de José. É interessante. Potifar viu que o Senhor abençoava José e que tudo que ele fazia prosperava. O carcereiro viu, em pouco tempo, viu que Deus abençoava a vida de José e confiou os outros presos na mão dele. Assim também Faraó, ao ver o desenvolvimento, o desempenho, a forma como ele falava, se expressava, dando toda a lógica do processo, ele disse: não tem outra pessoa, eu não consigo enxergar outra pessoa no meu reino que não seja você para assumir esse lugar, porque o Senhor é contigo. Então, essa integridade que precisa ser vista também em nós, o povo de Deus, homens e mulheres convictos de quem somos, por que estamos aqui, o que o Senhor quer da minha vida. Essas convicções, irmãos, devem estar bem firmadas em nossa mente. Há uma frase que traz a ideia dessa convicção: pense como um leão. Será que o leão tem dúvida de quem ele é? Ele é o rei da selva. O leão não abre nem para um trem. O leão ele enfrenta qualquer um. Esses dias atrás aí vocês viram, devem ter visto ou ouvido falar, de um rapaz que pulou a cerca de um zoológico, 6 metros de altura. O rapaz escalou e pulou, desceu numa árvore. Uma leoa estava lá dentro. Opa, aqui não, aqui é meu território. Avançou no rapaz e matou. Ela não comeu o rapaz, porque ela não estava caçando para comer, ela já estava alimentada. Mas ele entrou invadindo um espaço que é um território daquele animal. É um animal que protege o seu território, ele defende o seu território. E ali ela só agiu com o seu instinto. E assim, irmãos, o leão ele tem muita convicção de quem ele é e do que faz parte da vida dele. Ele defende aquilo com unhas e dentes. Assim como você deve pensar como leão, você deve também fugir como uma lebre quando a tentação vier, as provocações, a forma como Satanás trabalha em nossa vida para nos desviar da presença do Senhor. Fuja como um coelho, como uma lebre, corra como se você tivesse um inimigo atrás de você, porque o nosso inimigo, irmãos, diz as Sagradas Escrituras, que anda ao nosso derredor, esperando ou buscando uma pequena brecha para poder nos tragar. Então é importante que a gente esteja esperto, tendo convicção, pensando como um leão, mas também agindo como uma lebre, tendo ação. Tem horas que eu vou enfrentar os meus inimigos, as minhas batalhas, mas tem hora que eu percebo que aquele inimigo é maior do que eu, então eu vou fugir. Lembrando disso, me veio à mente aqui a história de uma moça que estava trabalhando numa empresa de secretária, e aí ela recém-convertida, e o patrão todos os dias era um homem que trabalhava de uma forma, digamos assim, não tão louvável. Ele enganava muitas pessoas, marcava prazos e não cumpria, as suas obras eram sempre atrasadas, e aí sempre que alguém ligava para ele, ele dizia para a secretária: diga que eu não estou. E aquela moça crente, aprendendo que ela deveria falar sempre a verdade, aquilo começou a incomodá-la, e ela então chegou para o pastor e disse: pastor, não aguento mais, pastor,
Que foi, minha irmã? Lá no trabalho, pastor, todo dia eu sou incentivado, eu sou obrigado a mentir. Isso tem me incomodado muito, isso tem apertado meu coração, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou ter que sair desse emprego. E o pastor disse: mas minha irmã, olha, não é necessário que você minta, você só não precisa falar toda a verdade. Pastor, você está me incentivando a mentir? Não, minha irmã, entenda o que eu vou lhe dizer. Quando alguém lhe ligar e o patrão disser: diga que eu não estou, você pode dizer: olha, meu patrão não está disponível agora, ele não pode atendê-lo, eu posso anotar o seu recado? Pronto, você não está mentindo, você está fazendo o seu papel de secretária, que é anotar o que a reclamação, o que a pessoa tem para dizer, e você vai estar em paz com Deus. Pastor, nunca tinha pensado assim. E então ela começou a fazer dessa forma e ainda trabalhou alguns anos naquele emprego até conseguir outro. Então, ela tinha uma convicção que o impedia de continuar naquele trabalho fazendo daquela forma, mas ela teve que tomar uma ação. Ela fugiu daquela situação de ter que mentir e passou a falar uma verdade. Não era a verdade completa, mas uma parte da verdade. Ele não podia receber ou atender aquele telefone, e assim estava fazendo o que agradava a Deus. É incrível observarmos a vida de José, um jovem de 17 anos, quando saiu da sua casa, sendo vendido pelos seus irmãos, longe dos seus, ele permaneceu firme aos princípios aprendidos com seu pai. Essa integridade lhe trouxe excelentes oportunidades na vida. Veja bem, irmãos, José estava longe da sua família a quilômetros de distância. Ele podia chegar naquela cidade, ninguém conhecia, ele podia fazer o que quisesse da vida, como algumas pessoas pensam assim, né? Eu estou longe da igreja, o pastor não está aqui, não tem nenhum irmão aqui, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, porque as nossas convicções, elas devem estar ligadas a Deus. Vou usar um exemplo aqui. Por que eu não bebo? É porque eu tenho a convicção que isso não agrada a Deus. Não é porque o pastor vai reclamar, ou os irmãos se verem, vai deixar de vir para a igreja. Não, eu entendo que isso não agrada ao Senhor, não faz bem a mim, então eu decidi não fazê-lo. É uma convicção. É uma decisão tomada de acordo com a fé e a compreensão que eu tenho das Sagradas Escrituras. Então eu preciso ter esta convicção. A Bíblia então, na Bíblia, integridade significa ser inteiro, completo e reto em coração e conduta, agindo com honestidade, sinceridade e alinhamento. O que se diz o que se diz é o que se faz. Então essa é a convicção que eu devo ter. Então não adianta eu estar aqui pregando para vocês, ensinando: olha, a Bíblia diz assim, vocês devem fazer assim, mas eu faço diferente. Está errado. Então qual é o exemplo que eu estou dando? Que integridade há nisso? Eu devo ser verdadeiro em todo momento. Eu só ensino a vocês aquilo que eu tenho praticado, aquilo que eu tenho vivido. Por isso que no início da mensagem eu toquei nesse assunto, porque é uma verdade na minha vida. Essas mensagens sobre José do Egito têm sido um bálsamo na minha vida, tem curado muitas feridas que eu estava carregando há muito tempo, e ela tem sarado o meu coração. As tristezas, as insatisfações têm sido sarado, porque a palavra de Deus tem me confortado, a exemplo e a luz da vida deste homem. Assim, meus amados irmãos, que seja também para a sua vida. Devemos ter essa honestidade, sinceridade, alinhando a nossa vida com aquilo que nós pregamos, ou a nossa prática com aquilo que nós pregamos, buscando então agradar a Deus em tudo, mesmo sob pressão e dificuldade.
Nós temos um grande exemplo na Bíblia sobre alguém que sofreu grande pressão, mas não desistiu do Senhor. É Jó. Perdeu o filho, perdeu os animais, perdeu os servos. A mulher olhou para ele com o corpo cheio de feridas e disse: homem, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: como é que eu posso fazer isso? Deus me deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, tudo que eu tenho é de Deus. Ele reconhecia isso antes. Para ele falar isso, ele tinha essa convicção na sua mente: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu só posso fazer assim porque eu compreendo assim, é porque é assim que eu vivo. Jó então foi esse grande exemplo. Nós devemos ter um caráter sem fragmentação, com pureza de alma, vivendo pelos princípios divinos e não se vendendo por interesses momentâneos, sendo fiel à verdade de Deus. Você, como crente, já foi provocado alguma vez em agir de forma diferente? Pai, tome só essa, é só isso aqui, não tem ninguém vendo, é só nós. Então essas propostas que são lançadas no mundo: rapaz, olha, anda por esse caminho, faz tal coisa, e você ter convicção de que não é certo, isso eu não posso. Tem muita gente que usa assim: não, a minha religião não permite. Não é a questão de religião não permitir, eu tenho convicção que isso aí não tem valor para mim, isso aí não faz mais parte da minha vida. Eu já fiz isso um dia na minha vida, mas reconheci que isso só me fez mal, isso só me prejudicou, e eu agora quero viver para o Senhor. 1 Tessalonicenses diz o seguinte: abstende-vos de toda forma do mal. Abster-se é tirar de si, não usá-lo. Então a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. Não é para a gente fugir apenas do mal, irmãos, mas também da aparência do mal. Por exemplo, você é uma pessoa que tem muitos amigos, e às vezes os amigos te chamam para certos ambientes que não são adequados para um cristão estar, e alguém passar ali, você tem que estar se escondendo, baixando a cabeça, hora ou outra alguém vai te ver. Lá em Fortaleza tem uma praia chamada Barra do Ceará. É uma praia meio pesada, um lugar meio que tem muitos bares, muitos locais de prostituição. Só que tem turismo também, e lá tem um passeio de barco, que a gente entra no rio Ceará, e um dia eu fui com a minha família para esse passeio de barco, convidado por outra família. Pai, vamos, pastor, fazer um passeio de barco. Eu fui, estacionei meu carro bem na entrada desse lugar que tinha um passeio, na orla lá da Barra do Ceará. Ora, não demorou um dia, alguém me viu, o carro lá, e o meu carro tinha um adesivo que destacava, e logo as pessoas reconheciam que era o meu carro. Quando foi no outro dia, essa pessoa que me viu e disse: pastor, me diga uma coisa. Diga, meu irmão, o que é que o senhor estava fazendo na Barra do Ceará, 6 horas da manhã? Virou a noite e foi, pastor? Que é isso, meu irmão, me respeite. Eu estava com a minha família, fomos fazer um passeio de barco, e esse passeio entrava no rio lá e tal. Ah, pastor, sim, agora sim. Então, na mente daquele camarada, talvez ele já praticou isso, já andou naquele ambiente, que é um ambiente pesado, de prostituição, de bebedeira, e ele achou que eu estivesse aproveitando a vida naquele momento, fazendo tais coisas, mas pela graça de Deus, não era. Mas veja como é fugir da aparência do mal. Eu posso fazer outro passeio em outro lugar, não necessita eu estar naquele lugar, naquele ambiente. Então eu tenho que evitar algumas coisas, não, mesmo eu tendo convicções que eu não estou fazendo nada de errado, mas às vezes de levar alguém a imaginar, a pensar que eu esteja fazendo algo errado. Então fugir da aparência do mal.
abster-se de todo o mal. Então, evitar que o mal seja visto na minha vida, ou eu seja visto praticando alguma coisa má. Jó 2,3 diz o seguinte: perguntou o Senhor a Satanás: observar-te, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o papel do cristão, irmãos, se queremos liderar com integridade, queremos ser íntegro na nossa vida e influenciar na vida de outras pessoas, é extremamente importante nos desviarmos do mal, evitar a prática e a convivência no meio de pessoas que estejam praticando coisas más. Ah, mas ele é crente. Ah, mas aí é o pastor. Evita estar em lugares que vão te associar a pessoas que estão fazendo coisas erradas. É muito melhor. Lugar de crente é sendo luz e não sendo trevas. Em terceiro lugar, para liderar com excelência, você precisa de bondade, ou agir com bondade. Lá em Gênesis 45, vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis 45, 5, versículos 5 e 8. Gênesis 45, versículos 5 e 8. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Agora o versículo 8: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José está falando com seus irmãos, quando seus irmãos estavam temerosos, quando José se revelou: eu sou o irmão de vocês, vocês me venderam, lembra de mim, que vocês me venderam? Imagina a situação destes homens, ao ver o irmão deles, que eles venderam, numa posição elevada no Egito. A vergonha e o pensamento que veio à mente deles foi: e agora, caímos na mão do nosso irmão, o que ele fará de nós? Certamente na cabeça deles se passaram muitas ideias. Nós seremos presos, nós seremos chicoteados na frente de todos, vamos passar vergonha na frente de todo mundo. E aí José responde a eles dizendo: olha, não fiquem assim, não pensem nada disso que vocês estão pensando. Se eu estou aqui, foi porque Deus viu que isso iria acontecer e me enviou adiante de vocês, me mandou antes de vocês para preparar esse momento, para que hoje eu, na posição que eu estou, pudesse recebê-los e cuidar de vocês. E assim José fez, recebendo seus irmãos, cuidando, dando terra para eles morar, dando comida e alimento para eles durante todo o período de escassez. E que bênção, que maravilha, ele pôde fazer o bem àqueles que fizeram mal para ele. E a Bíblia nos orienta sempre a fazer isso, né? O próprio Jesus Cristo nos ensinou a retribuir o mal com o bem. Nunca retribua o mal com o mal, porque você está se tornando igual àquela pessoa. Mas quando alguém te fizer o mal, retribui com o bem. E fazendo isso, a Bíblia diz que nós amontoamos brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Mas como é que pode? Fiz o mal para tal fulano, para tal pessoa, e ele tem sido uma pessoa tão boa comigo. A pessoa vai se consumir por dentro, até te pedir perdão. Então faça o bem
responda o mal com o bem, até porque você tem recebido esse bem do Senhor, e o Senhor tem sido bondoso para com você, e você deve ser bondoso para com as outras pessoas. Use o seu poder para o bem, e não para uma vingança pessoal. Ele vai ver, quando eu estiver naquela posição, eu vou pisar na cabeça dele. Não, tira isso da tua cabeça, tira isso da tua cabeça. Tem uma música que eu acho muito interessante, eu não vou lembrar agora da música, mas um trecho da música diz assim: o que é que eu vou fazer com os meus inimigos que me humilharam, que me ofenderam? Quando eu chegar lá em cima, o que é que eu vou fazer com eles? Chama para a festa, para comemorar. Não vai ter castigo maior do que aqueles que te humilharam, aqueles que pisaram em ti, ver o patamar que você chegou, ver a posição que você chegou, e eles vão se sentir tão pequenos diante de você. Você vai, como é que pode, né? Uma pessoa dessa não valia nada, olha onde é que ele está. E é assim que Deus faz, escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é grandioso. Na Bíblia, bondade significa um caráter transformador, uma ação concreta que faz o bem ao próximo, não sendo apenas um sentimento. Bondade não é sentimento, é uma ação, mas sim uma manifestação do amor divino. É um dos frutos do Espírito Santo e se manifesta através de ações práticas, como partilhar, ajudar e ter compaixão. Isso é ser bondoso com as pessoas. A bondade é vista como uma qualidade que emana naturalmente da fé, sendo Jesus o exemplo supremo do amor e da bondade. Veja, irmão, quando Jesus mais sofreu neste mundo, quando ele foi crucificado, e como foi que ele respondeu àqueles que estavam lhe acusando? Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é bondade, irmãos. Isso é amor. Jesus poderia naquele momento, naquele instante, Deus manda um raio na cabeça desse povo aí, queima tudo em sapeca, Senhor, é isso que ele merece. Mas não, ele demonstrou bondade. Assim nós devemos fazer o mesmo. A bondade na vida de José pode ser vista na forma como ele trata as pessoas, tanto as que estão acima dele, quanto as que estão abaixo dele. Ele tratou todas as pessoas com igualdade, independente do cargo ou posição. José foi essa pessoa que foi bondoso com todos. Lá na prisão, os outros presos ele tratou com bondade. Lá na casa de Potifar, aquele homem que o comprou como escravo, ele tratou com bondade. E para com Faraó não foi diferente. E com seus irmãos também, né? Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. O que segue justiça e bondade achará vida, justiça e honra. Foi isso que José achou, porque ele seguiu a bondade, ele fez o que era bom, e Deus deu a ele vida, e vida longa, vida abundante. Em quarto e último lugar, para liderar com excelência, você precisa de resiliência. Palavra difícil, né? O que quer dizer isso? Vamos já entender. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 45, 7. Gênesis 45, 7. Diz assim: Deus me enviou diante de vocês
para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Resiliência, irmãos, traz a ideia de manter a raiz a raiz existencial em Jesus, nos seus valores, nos seus planos. Deus me enviou diante de vocês. Na Bíblia, resiliência é a capacidade espiritual de preservar, adaptar-se e superar a adversidade. Resiliência, mais prático para vocês entenderem, traz a ideia de um elástico. O tanto que você consegue puxar esse elástico, ele não se rompe. Então, o tanto que a gente suporta situações difíceis, isso é resiliência. Então, quando, por exemplo, um bambu é torcido, e você vê a resistência na hora de uma pescaria, você está lá com uma tilápia lá na ponta e você puxando aquele bambu todo torto, mas não quebra. Ele resistiu àquele esforço, àquele trabalho. Então, a resiliência na vida de José traz a ideia de tudo que ele passou para que os seus irmãos, para que a sua família não precisasse passar o mesmo. É interessante porque nas culturas mais antigas, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela dizia muito assim: meu pai, quando meu pai falava era assim, e eu faço igual. Quer dizer, ela quer repetir, ou quis repetir em alguns pontos, aquilo que ela viu meu pai fazer, mas era negativo, era ruim. E aí ela, por exemplo, agir com grosseria, com palavras duras, que às vezes não é necessário. Não, meus filhos têm que passar o que eu passei. Se eu comi farinha com açúcar para me alimentar pela manhã, porque não tinha pão, meus filhos vão fazer a mesma coisa. Você podendo dar o melhor para os seus filhos, você vai fazer algo assim? Isso não é resiliência. Isso não é resiliência. Então, eu passei por muitas situações, irmãos, na minha infância de dificuldade. Uma mãe com 5 filhos, para cuidar de 5 filhos sem um mantenedor, foi duro, foi difícil. Lembro da infância de acordar pela manhã, o café da manhã era comer tomate com açúcar, farinha com café. Então escapei, estou vivo, forte, bonito, e nem morri por isso, mas não quero que meus filhos passem por isso. Isso certamente me moldou meu caráter, mas eu vou ensiná-los a valorizar também os benefícios que Deus tem concedido a eles, a reconhecer a mão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, e assim serei resiliente com eles. Então a Bíblia diz que resiliência é isso, é uma capacidade espiritual de perseverar, ser resistente, com fé inabalável em Deus, encontrando força na fraqueza, mantendo a esperança, sendo personificado por José, que se fortaleceu nas provações, confiando nas promessas divinas e crescendo através delas, não apenas se dobrando, mas também se fortalecendo. Quantas vezes José teve que se dobrar até chegar à posição que outras pessoas se dobraram diante dele? Vocês lembram que o sonho de José, que ele contava para os seus irmãos, que um dia os feixes dele de madeira se dobraram, dos irmãos dele se dobraram diante do feixe dele. O sonho que ele tinha, que ele era o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante dele, que eram seus irmãos, a sua família. Isso foi fato, aconteceu quando a sua família chegou no Egito e encontrou ele como governador do Egito, e eles se dobraram diante de José. É interessante, quando a gente ligando a história e vendo tudo que aconteceu, que Deus prometeu, Deus cumpriu.
aquilo que Deus faz é perfeito. E aqui então José passou por tudo aquilo para que a sua família não tivesse que passar. E essa resiliência fez José um homem forte, um líder nato, um homem disposto a influenciar na vida de outras pessoas, que está influenciando a nossa vida hoje, e espero que na sua também. Pense em José do Egito. Os irmãos o venderam, a mulher de Potifar deu em cima dele, o copeiro esqueceu ele lá na prisão, e ele está esperando, não perdeu essa esperança, e pedindo a Deus: Senhor, quando é que vai chegar a minha hora? E a hora dele chegou, quando então o Senhor o conduziu ao governo do Egito. Assim como José, precisamos nós também sermos resilientes, superando as adversidades impulsionando nossa vida para o futuro, na esperança de que o melhor está por vir. Então, na adversidade, sendo resilientes, estamos nos curvando, mas essa curva nos impulsionará para um futuro que Deus tem reservado para nós. Veja o que diz Filipenses, capítulo 4, 11 ao 13. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus amados, quando Paulo escreve esta carta aos Filipenses, e as pessoas muitas vezes tiram essa frase, versículo 13, do capítulo 4 de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, e tiram isso do contexto, e eles querem dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou crente, tudo posso naquele que me fortalece. Você vê na traseira de um caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o caminhoneiro atravessa, faz uma ultrapassagem faixa dupla, correndo o risco de bater de frente com outro carro numa curva, e ele está lá: tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que Deus está fortalecendo a gente, não, para fazer coisa ruim, para fazer o mal, não. O que o apóstolo Paulo diz nessa carta é que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Ele sabe passar por momentos difíceis, como também em momentos de abundância. Tem gente que não sabe. Tem gente que no momento difícil reclama, e no momento de abundância estraga, não lembra das outras pessoas. A gente precisa aprender a conviver em toda e qualquer situação, equilíbrio. Isso é a ideia que o texto nos traz, ter equilíbrio na vida e reconhecer: se Deus me colocou em tal situação, eu posso passar por ela, porque é Deus que vai me fortalecer, é Deus que vai me dar capacidade para eu superar essa adversidade. Então, assim, tudo posso passar por qualquer situação, porque Deus está comigo e Ele vai me levar e me conduzir para um melhor lugar. Concluindo então, você é um líder, você tem influência, você que é um avô, uma avó, um pai, uma mãe, você influencia seus filhos, seus netos. Você é um líder. Você, como José, lidere com excelência, assuma sua responsabilidade diante de Deus e dos homens, seja íntegro em todo o seu proceder, haja com bondade, independente das reações recebidas. Não esqueça da resiliência que é necessária para te impulsionar para
outro patamar, para um patamar mais alto, o mais alto do pódio, o lugar de vitória. É para lá que Deus quer nos colocar, é nesse ponto. A adversidade e essa resiliência que nós devemos ter com ela, certamente nos impulsionará para o lugar mais alto do pódio, que é o lugar de vencedor. E esse lugar já está garantido, porque aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que é mais que vencedor. A vitória já está garantida em nossas mãos. Mateus 5,16: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Influencie as outras pessoas, seja luz, a glória do Senhor resplandeça na sua vida, que as pessoas que estiverem ao teu redor, ao olhar para você, vejam Cristo em ti. Esse é o nosso papel. Assim como José, todas as pessoas que olhavam para ele diziam: o Senhor só pode estar com ele, Cristo está conosco. E as pessoas precisam ver isso. E como é que elas vão ver, pastor? Você liderando, você influenciando na vida delas. Seja luz, e Deus estará contigo todos os dias. Amém?